Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, reunidos mais uma noite de terça-feira, nós suplicamos e clamamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, e louvamos ao mesmo tempo ao Senhor pela graça que Ele tem nos concedido de poder celebrar o mistério da nossa fé. Estamos celebrando a 30ª semana do tempo comum. Nós estamos acompanhando a missão pública de Jesus e vamos colhendo os ensinamentos que Ele vai nos dando, a palavra que Ele vai trazendo ao nosso coração como orientação para a nossa vida. E nós vamos entendendo que essa orientação que Jesus traz, ela é fundamental, ela é muito importante para a gente poder entender e compreender, né, como Ele espera que nós vivamos como homens e mulheres de fé. Hoje no Evangelho, Jesus fala mais uma vez para nós do reino de Deus. E Jesus, Ele usa sempre, né, as parábolas para nos ajudar a compreender o que é e como devemos viver no reino de Deus, como devemos nos comportar ou como devemos acolher esse reino de Deus em nossa vida. Jesus diz hoje no Evangelho que o reino é semelhante a uma pequena semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando ela é lançada sobre a terra, ela produz a maior de todas as árvores. Ela cresce frondosamente, ela espalha as suas raízes e os pássaros do céu vêm e fazem seus ninhos. Ela joga muitos ramos e ela também produz sombra para aqueles que querem descansar no calor do sol. E quando Jesus fala sobre isso, quando Jesus aplica essa imagem da semente de mostarda para comparar o reino de Deus, na verdade Jesus está dizendo que nesse reino nós devemos ser como essa semente de mostarda. É assim que deve se comportar, né, todo homem, toda mulher de fé. É dessa maneira que nós vamos vivendo a nossa experiência do reino de Deus, permitindo que a graça de Deus, ela nos toque, permitindo que a graça de Deus, ela nos alcance. Se nós de fato abrimos o coração e deixamos a palavra entrar em nosso coração, nós vamos fazer semelhante à semente de mostarda. Ela vai crescer e ela vai ter utilidade, ela vai lançar seus ramos e ela vai realizar aquilo que de fato Deus quer de nós. Hoje o chamado de Deus para nós na palavra é exatamente esse, é deixar que a graça de Deus ela nos toque para mudar nossa vida, para transformar nossa vida, para restaurar a nossa vida, para que de fato nós venhamos dar os frutos que Deus deseja que a gente dê, que a gente consiga realizar os frutos que o Senhor deseja que nós realizemos. Que sentido tem a nossa existência em Deus? A nossa existência em Deus, ela encontra sentido quando a nossa vida ela se torna útil, como a árvore da mostarda. Ela lança seus ramos e os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Ou seja, tem serventia, vale para alguma coisa. Serve para
alguma coisa. Nossa vida precisa servir para alguma coisa. A nossa vida precisa servir para alguma coisa. É o que a palavra hoje nos ensina. É o que a palavra nos convida a guardar em nosso coração como mensagem para nós. Nossa vida como cristãos, ela precisa servir para alguma coisa. Se a minha vida não tem utilidade, se ela não serve, se ela não é colocada a serviço, ela vai perdendo a sua funcionalidade. Então nós vamos entendendo que o chamado de Deus para nós, enquanto existência, é exatamente para isso. Por isso hoje, escutando hoje o Evangelho, nós somos convidados a nos perguntar se de fato a nossa vida está sendo útil para alguma coisa. Se eu sou capaz de olhar para a minha existência, eu sou capaz de perceber isso. O que eu estou fazendo, com a minha vida? Ela está servindo para quê? Eu coloco a minha vida em utilidade, em função de quê? Mesmo sendo pequenos, mesmo sendo frágeis, como é a semente de mostarda, é a menor de todas as sementes, mas se ela se permite ser lançada no chão, ela se torna uma árvore frondosa, ela se torna a maior de todas as árvores. Mesmo na nossa condição humana, nós nos sentindo tão pequenos e tão frágeis, mas se a gente deixa Deus alcançar nossa vida, com certeza nós vamos produzir muitos frutos. A minha vida precisa produzir frutos. Então hoje Jesus na palavra ajuda-nos a olhar para a nossa vida e perceber que frutos nós estamos dando, porque para produzir frutos é importante que a gente entenda que é preciso se deixar plantar. Para que eu produza frutos, eu primeiro preciso me deixar plantar, ou seja, eu preciso abrir meu coração. Eu preciso disponibilizar a minha vida para que a graça de Deus venha em auxílio da minha pequenez, da minha fraqueza, até mesmo das minhas misérias ou até da minha inutilidade. Mas uma vez que Deus entra em nossa vida, Ele nos faz entender qual é o sentido mesmo do nosso existir. Qual é o real motivo da nossa existência? Como nós escutamos Jesus falar hoje, nós somos chamados ao reino de Deus. E o que é, na verdade, o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde nós nos realizamos como pessoa, é o lugar onde nós descobrimos de fato a nossa essência. Por isso que eu preciso entrar no reino de Deus para eu entender quem eu sou dentro desse reino. Jesus diz para nós hoje, Jesus nos ensina hoje na palavra quem somos nós no reino de Deus. Quem sou eu? No reino de Deus, quem é você? No reino de Deus, nós somos uma pequena semente de mostarda e nós somos uma porção de fermento. Jesus define quem somos dentro do reino de Deus. Qual é o nosso lugar, ou qual é a nossa função dentro desse reino? Nós somos uma pequena semente de mostarda e nós somos uma pequena porção de fermento. Se o fermento é colocado na massa, ela faz a massa crescer. Se a pequena semente de mostarda é colocado no chão, ela vai se tornar a maior de todas as árvores. Assim Jesus define quem somos no reino de Deus. Nós viemos para dar sentido. Olha que bonito isso.
Nós viemos para dar sentido, é claro, primeiro a nossa própria existência, mas a minha existência também precisa dar sentido à existência do outro. Então eu preciso, no reino de Deus, me colocar a serviço do outro. Nós escutávamos domingo no Evangelho, Jesus falar, no domingo, quem participou da Santa Missa no domingo, escutou no Evangelho, Jesus dizendo qual é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda força, com todo entendimento. Mas Jesus diz que esse amor a Deus só é possível acontecer se nós observamos o segundo mandamento: amar o outro como a nós mesmos. Nisso consiste o nosso amar a Deus, amar o outro. Então é aquilo que Jesus diz hoje na parábola que conta do Evangelho. Nós precisamos, amar, e é exatamente isso. Quando Jesus diz hoje no Evangelho, na parábola, que a semente de mostarda, ela vai se tornando uma árvore frondosa, e ela vai seus ramos, e os pássaros do céu vêm fazer ninhos. Jesus está dizendo exatamente isso para nós, que nós vamos encontrar sentido quando a nossa vida for colocada a serviço do outro, quando eu não quero reter apenas para mim, quando eu não olho apenas para o meu umbigo, mas eu sou capaz também de perceber o outro dentro do processo, do caminho da minha história de vida. Eu não sou sozinho, eu faço parte de uma comunidade. Eu não vivo isolado em mim mesmo. Nós somos incapazes de amar a Deus se nós vivermos isolados, porque eu preciso amar a Deus que está também presente no outro. Hoje, nessa noite de terça-feira, a imagem que o Senhor quer que nós guardemos dentro de nosso coração é: como estão os nossos ramos? Como estão os nossos ramos? Eles servem de fato? A minha vida é uma expressão de serviço? Eu sou capaz de sair de mim num processo de autotranscendência para me colocar a serviço do outro? Ou será que eu sou uma árvore que foi plantada, mas eu não agi com responsabilidade, e essa árvore acabou se tornando uma árvore encruada? Ela não cresceu, ela não lançou ramos, ela não tem beleza. Essa árvore, a vida humana encontra sua beleza no serviço. A nossa paz e a nossa realização como pessoa depende, meus irmãos, exatamente disso, do bem que nós fazemos. O maior ato de cura que alguém pode experimentar na vida é fazer o bem. Fazer o bem é um ato curativo. Por isso hoje, ao escutarmos essa palavra, nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos ajude a fazer da nossa vida essa árvore frondosa, que minha vida sirva para o outro, que eu seja capaz de servir aquele que está do meu lado, que eu seja capaz de não pensar egoisticamente, individualmente. Não, eu sou capaz, e Deus quer que eu haja dessa forma. Eu sou capaz também de pensar no coletivo. Eu também sou capaz de pensar no outro. É muito bonita a gente contemplar a espiritualidade cristã, porque a espiritualidade cristã, ela cabe isso. O que vai distinguir a religião cristã das demais outras religiões que existem? Se eu pudesse dizer assim, o que distingue o cristianismo do judaísmo? Porque o judaísmo é uma religião da lei, eles param na lei, mas a religião cristã, ela é a religião do amor e da misericórdia. O cristão precisa viver essa experiência, é a identidade do cristão. A identidade do cristão é
a misericórdia. Por isso que a gente diz que a cruz é o símbolo do cristão. Mas por que é o símbolo do cristão? Porque é a expressão de uma autodoação de alguém. Jesus deu sua vida, deu o máximo de si por nós. Ele abriu seus braços na cruz. Por quê? Porque a identidade do ser cristão consiste em amar, em fazer o bem, em fazer da minha vida útil. Então eu preciso entender isso, para poder eu experimentar as graças que Deus quer derramar sobre a minha vida de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Quantas graças a gente deixa de receber da parte de Deus, porque ainda nos falta esse entendimento. Quem é que eu sou? No contexto da espiritualidade, no território da fé, quem eu sou? Eu sou aquele que sou capaz de ser compassivo, eu sou capaz de ser misericordioso, eu sou capaz de ser generoso. Então a gente precisa combater com tudo aquilo que é contrário a isso, que permeia a nossa consciência e o nosso coração. Então a nossa grande luta como cristão é essa. Ora, nós vamos aprendendo que para ser cristão eu preciso ser como Jesus. Então eu tenho que lutar todos os dias para dizer não àquilo que é contra o que Jesus ensina para mim. Porque é exatamente onde nós seremos felizes. A nossa infelicidade é exatamente não entender quem eu sou aqui, aonde eu fui plantado. Nossa grande dor é quando nós não queremos entender quem nós somos de fato, aonde nós fomos plantados. Nós estamos sempre querendo uma terra alheia. Nós estamos sempre querendo a terra do outro, nós estamos sempre olhando para a terra do outro, mas a gente precisa em primeiro lugar entender aonde nós fomos plantados, quem eu sou nessa terra, para poder eu ser capaz, de entender a utilidade como mecanismo de realização como ser humano. Então, à medida em que eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo melhor quem é o outro. E, consequentemente, conhecendo o outro, eu reconheço quem é Deus. É também no outro onde a gente se descobre. Eu também faço essa experiência do autoconhecimento quando eu sou capaz de olhar e reconhecer quem eu sou a partir do outro também. Nessa noite vamos pedir uma graça toda especial da parte do Senhor, que Ele nos coloque de fato o seu Espírito para nos trazer o entendimento, para a gente perceber de fato o que é essencial para nós, para a gente não passar a vida toda perdendo tempo na busca de coisas que não fazem sentido nenhum para nós. Nós hoje, ao escutarmos aqui a palavra, nós vamos guardar essa expressão de Deus para nós. Eu sou chamado no reino de Deus a fazer o bem. Faça o bem, aqui está o segredo. Se nós, meus irmãos, se nós não entendermos isso, nós nunca vamos alcançar aquela paz que nós buscamos, aquela felicidade que a gente almeja, ou aquela realização que eu busco, porque tudo isso depende, felicidade, realização, conquistas, vitórias, tudo isso depende da forma como eu entendo a minha vida, e da maneira como eu me comporto diante do outro. Nós jamais seremos felizes se nós não pensarmos assim. Eu sou a expressão do serviço. Eu sou a expressão do amor. Eu sou a expressão da misericórdia. Aonde? Aonde eu fui plantado. Não seja aonde você foi plantado uma outra expressão senão essa.
a expressão do amor. Seja amor onde você está. Faça o bem aonde você está. Não alimente o ódio. Não alimente o sentimento de divisão dentro de você. Não deixe que o orgulho domine seus sentimentos. Não deixe que a graça de Deus seja maior do que tudo isso no seu coração. Aí nós seremos felizes. Por quê? Porque nós vamos viver bem. Não tem como viver bem se a gente também não promove esse bem. Se nós não promovemos o bem, nós também não viveremos bem. Nós encontramos dentro da Sagrada Escritura segredo para viver bem. O problema é, nós não demos conta ainda. O problema é, eu não me esforcei ainda para isso. Eu não trabalhei meu coração para isso ainda. Por isso que nós estamos ainda vivendo movido por outro sentimento, que é o sentimento de orgulho, de soberba dentro de nós. E aí eu me vejo sozinho, eu não sou capaz de olhar o outro nem fazer o bem em relação ao outro. Então, quando você se perceber como pessoa, se perceba assim, como Jesus está falando no Evangelho de hoje, como uma pequena semente de mostarda, mas que à medida que você permite, essa semente vai se transformando numa grande árvore, numa frondosa árvore. Nós somos uma pequena semente, mas que Deus pensou que a nossa vida fosse grande. A nossa vida se esconde por trás dessa pequena semente de mostarda, para atingirmos a meta que Deus sonha de nós, que essa pequena semente se torne uma árvore grande. Você é uma pequena semente, mas Deus deseja que você seja uma grande árvore. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.